Bom dia, pessoal. Mais o quinto IA na prática aqui. Então, estamos começando 2025 aí com, com o pé na porta, como muitos dizem. E aqui estou com uma super presença do Marcos Lohmann, com uma super experiência aí no mercado de inteligência artificial. Mas eu vou deixar com o Marcos aí. Primeiro de tudo, Marcos, muito obrigado pela participação. E conta um pouco do Marcos, da carreira do Marcos, como que o Marcos começou aí no mundo da inteligência artificial. Legal, Caio. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né, cara? Assim, o teu canal tá muito legal. Eu já tive a oportunidade de assistir ali um lançamento que você fez há alguns dias atrás. E, poxa, tá muito bacana, né? E, para contar um pouquinho de como é que a gente chegou até aqui, né? Como é que, ah, de on- é, como diria o mineiro, né? Dom Covim e Pão Covô. Então, Ah, eu já tenho mais de 30 anos de carreira na área de tecnologia, né? Aliás, em 2023, em outubro de 2023, eu comemorei meus 30 anos de carreira Ó, efetivamente, né? parabéns. Tem até uma historinha por trás disso daí, porque o meu primeiro código-fonte escrito em DBase 4, ah, em 2003, né? Ou melhor dizendo, 1993, quando a gente erra a década, porque a velhice chegou, né? Foi em 1993. O primeiro código-fonte que foi pago, cara. Eu entreguei ali o negócio e o camarada me pagou. Foi para um clube chamado GEVU, Grêmio Esportivo Vilas Unidas, e era para emissão de carteirinha dos atletas ali do futebol de salão. Que legal. E assim, pra mim foi um motivo tão grande, assim, de orgulho, né? De, pô, meu primeiro código-fonte, que eu imprimi esse código-fonte. Ainda tenho ali o massinho de formulário contínuo, impresso numa LX 810, guardado lá dentro do meu arquivo. Então é o meu motivo de celebração aí desse tempo de profissão. Mas nos últimos 10 anos, né, eu venho me dedicando especificamente a essa área de inteligência artificial, né? Nessa época, eu ainda estava trabalhando na IBM, uma empresa na qual eu passei metade desse período, né? Então, desses 30 anos foi lá dentro da IBM. E minha última passagem ali dentro da IBM foi na área de Watson. E fui tech lead junto com o Fabrício Batti, que cuidava ali da parte do telebanco e tal, eu cuidava da parte mais de back-office do banco. Então, estou falando aqui do projeto da BIA do Bradesco, ano 2014 e 2015, né? Também fiz a implementação do Watson no Banorte, o Banco Mercantil do México, né? Então, foram as primeiras implementações de Watson em língua não inglesa, né? Então, dali para cá que eu tenho me dedicado à inteligência artificial, né? Então, desde esses modelos conversacionais até o uso de IA em microtarefas. E hoje, isso tudo que a gente está vendo, esse movimento, né, de agentes de IA, são coisas que a gente está materializando, mas de estudos que vêm de muito tempo. Mas nós vamos falar bastante desse negócio aí para frente, né? Hoje eu estou como head de IA e dados da TopMind, mas também prestando serviço consultivo independente, né? Então, tenho uma startup também, que é a DNIA, que a gente tem um produto, que é uma IA específica para o jurídico, né? E Legal. também presto apoio como voluntário e sócio de uma ONG para pessoas com doenças raras e deficiências. E uso tecnologia para ajudar a Acesse-me, já fazendo aqui o jabá, Uhum. né, da ONG, né, a Acesse-me, que é um portal. Então, quer dizer, trabalho não falta. Com certeza. Não, super interessante. Depois até vamos bater um papo maior. Eu tenho uma dos meus MVPs que eu comecei, Uhum, inclusive em parceria com a Elo, né, a minha sócia, do Aidam, que foi exatamente ela é mãe de um autista que tem dificuldade de fala, né? Então ela uhum, surgiu com a ideia de construir avatares com a própria criança, né? Para uhum, ela ver
a criança falando, ela se vê falando para melhorar e tentar melhorar a questão da fala, para ela poder desenvolver melhor essa questão, principalmente pela essa dificuldade. Extraordinário. Então acho que a gente com certeza podemos de repente fazer uma parceria, acho que pode ser bastante interessante. Muito legal. Eu vou contar depois um pouco como é que a Sesame funciona. E eu acho que dá match. Legal, muito legal. Perfeito. Mas para a gente começar aqui o bate-papo, vou te perguntar qual que foi assim, seu primeiro contato significativo com a inteligência artificial? Com certeza aí você não foi, né, o aha moment que todo mundo comenta, Aham. que foi o ChatGPT lá no final de 2022. Imagino que para você tenha sido antes, mas quando foi que realmente você falou assim, não, é nesse mundo, é nesse nicho que eu preciso mergulhar? Tá. Olha, sem dúvida nenhuma, foi lá pelos anos 2007, 2008, quando eu ouvi pela primeira vez falar a respeito do projeto do Jeopardy, né? Que era uma IA produzida pela IBM. Nessa época eu estava lá dentro da IBM, né? E o Deep Blue já tinha acontecido, que era né, o que venceu o campeão Kasparov Aham. lá do xadrez e tal. E a IBM estava lá dentro dos laboratórios dela, lá no Texas, trabalhando em um projeto que iria ajudar a desvendar informações em relatórios médicos orientados para o câncer, né? Isso veio anos depois à luz, efetivamente, lá pelos anos 2011, que a IBM publicou pela primeira vez que estava trabalhando num projeto chamado Watson for Oncology. E em paralelo, né? Isso nós estamos falando só de flashlights, tá? Não estamos nem Uhum. falando assim de, tive contato, não, nem de longe, tá? Mas era um negócio que eu falava assim, cara, esse negócio aqui em algum momento vai arrebentar. Né? Então, eu fiquei sempre com o radar ali ligado. Em 2011 veio efetivamente, né, a vinda do Watson no jogo Jeopardy. E aí, cara, a gente olhou para aquilo e falou assim, meu, isso aqui nós estamos falando de computador que está efetivamente interpretando língua, Uhum. né? Então, é uma virada de conceito em que a gente estava acostumado com um computador que falava Min Tarzan Tujani, né? E ele começa efetivamente a conjugar verbo, entender substantivo, essa coisa toda. Então, foi nesse momento que eu falei, brilhou meu olho, eu falei assim, cara, eu tenho que começar a estudar esse negócio, me preparar para esse momento. Foi então que, lá pelos anos 2013, 2014, virada de 2013, 2014, um camarada com quem eu trabalhei lá no Vale do Silício, durante um bom período dentro da IBM, eu trabalhei no laboratório do Silicon Valley, né? E esse camarada veio para São Paulo, me mandou uma mensagem, a gente tinha ali um aplicativo de mensagem instantânea da IBM chamado SameTime, né? Uhum. E ele me mandou ali uma mensagem falando assim, tô indo para São Paulo, né? Vou passar a semana que vem aí e queria tomar um café com você. Eu falei, beleza. Legal. Quando esse cara chegou, o Jeffrey Koviduk, o nome dele, ele virou para mim e falou assim, olha, eu sou diretor, né? Hoje, né, eu tô como diretor de crescimento e adoção do Watson mundial. Esse cara tinha sido meu gerente lá no Silicon Valley. Aí eu falei, cara, você tá no lugar que eu queria estar. Não necessariamente como diretor, né? Aham, Mas lógico. você tá no lugar que eu queria estar. Ele falou assim, pois é, e eu vim aqui para te convidar para ser meu tech lead para América Latina. Olha. Falei, vi. Na Aí, hora, né? na hora, liguei para minha gerente e falei para ela, olha, tô recebendo aqui um convite irrecusável, vou ter que aceitar, né? Expliquei ali e tal. Ela falou assim, não, beleza, tá dentro. Conversa aí sobre transição e tal e vamos em frente. Então, transição interna, né, dentro da IBM Claro, ali, claro. enfim. E foi aí então que eu botei a mão na massa, foi o meu momento uau, né? Porque afinal de contas, nós não estamos falando, obviamente, do momento ChatGPT, que foi um boom Uhum. mundial. Mas, cara, quando a gente fala de dentro do contexto de tecnologia, dentro de uma big tech de tecnologia,
é um baita de um efeito uau você virar e falar assim, né: "Cara, quero você trabalhando comigo na área de Watson", né. Então, eu estava em Smarter Cities, tinha acabado de terminar um projeto de segurança pública para os grandes eventos, né, Copa do Mundo, visita do Papa, Copa das Confederações, aquela coisa toda. Uhum. E, já não tinha mais nenhuma obrigação com esse projeto, o projeto estava entregue, e aí então eu consegui fazer uma transição suave para dentro da área de Watson. Puxa, que legal. Que trajetória super interessante. Realmente, assim, muito diferente de muitas pessoas hoje entrando Aham. nesse mundo, muito por causa ali do ChatGPT, que mesmo naquela versão lá do 2.3, 3,5, Uhum. já muita gente, opa, é para aí que eu vou, né? Eu já conhecia também um pouco antes, até por realmente também ter trabalhado numa empresa Uhum. no Vale do Silício, ter acesso a muitas dessas tecnologias que às vezes não chega tanto para o público, né? Ainda mais que tanto IBM como a VMware que eu trabalhei é muito B2B, então a Uhum. gente vê as coisas surgindo lá atrás, né? Exatamente. Mas eu vejo que, assim, na época a gente via, né, os projetos do Watson, esses projetos de inteligência artificial mais antigos, os pioneiros, Uhum. eles eram muito para empresas grandes, com muito capital, né? Eu acredito que agora a gente está chegando no momento de democratização. E você até Perfeito. comentou, né? Você tem uma startup na área do direito. Que você vê hoje? Qual que é a sua opinião das principais setores e também os tamanhos de empresas? Se você puder falar um pouquinho sobre a sua opinião nessa questão. Uhum. Legal. Eu acho que tudo isso começa muito da base, tá? O grande boom que aconteceu com o ChatGPT e esse frenesi que a gente vê hoje, em torno da inteligência artificial, ele vem porque virou algo de acesso público, algo de acesso do usuário comum, né. É como quando a gente fala sobre, telefonia móvel. Telefonia móvel há 25, 30 anos atrás, era algo elitizado, era algo que Sim. tinha no carro do executivo master do banco tal ou da big tal, né. Não era algo disponível para o público. A partir do momento que a telefonia móvel vira algo disponível para o público, acontece um frenesi imenso e um avanço tecnológico, exposto, né, porque esse avanço tecnológico ele já está acontecendo dentro dos laboratórios, mas é um avanço tecnológico exposto para todo o mercado, e foi exatamente o que aconteceu na virada do ChatGPT. E aí a grande preocupação que as empresas têm em adotar essa tecnologia, dentro ali dos seus domínios, né, é porque existe um receio quanto à segurança, quanto à compliance do uso desse tipo de recurso, né. E a gente vê isso acontecer de forma massiva e quase que instantaneamente, né. Então, eu até reforço muito esse tópico, né, sobre questão de profissões e tudo mais. Cara, todo mundo tem que usar, não importa qual é a sua profissão. Você pode ser um professor, você pode ser um tecnólogo, você pode ser um engenheiro, não importa. Todo mundo tem que usar, né. Porque, vai ser exatamente como não ter hoje um aparelho celular, Uhum. né. Concordo. E essa curva vai acontecer muito rápido, está acontecendo muito rápido. Está sendo, de certa maneira, assustador até para nós mesmos. Porque o que a gente, há 1 ano atrás, a gente esperava que fosse acontecer aí em 2025, 2026, aconteceu em 2024. Aquilo que a gente esperava que fosse acontecer em 2030, vai acontecer agora, está acontecendo agora. Então, até mesmo as nossas próprias perspectivas de, avanço estão nos surpreendendo, né. Então, essa adoção ela vai acontecer de baixo para cima, está acontecendo de baixo para cima. E quem não utilizar vai ficar para trás, né. Porque hoje, se você vai fazer uma entrevista de emprego, seja lá o que for, vão usar o WhatsApp para entrar em contato com você, vão usar
vão querer falar com você e se você não atender na hora ou na próxima chamada, você vai ser descartado. E é por isso que você precisa estar conectado o tempo inteiro. Então, hã, esse processo hoje, né, que a gente está vendo de adoção, ele está sendo impulsionado efetivamente de baixo para cima. É do usuário comum para o topo das empresas, e o topo das empresas tem que olhar para isso falando assim: "Eu preciso olhar, porque senão isso daqui vai ser igual à água do tsunami". Ela Uhum. vem de baixo para cima levando tudo, arrancando tudo, Não, entendeu? legal. E eu sei que você tem bastante experiência, porque hoje muitas pessoas têm, vou dizer até um certo medo de Uhum, começar a utilizar nas empresas com dados sensíveis, com informações, protegidas, né, uhum. informações confidenciais. O que que você pode comentar sobre, entre aspas, esse medo que as empresas têm, que é justificável, Uhum. mas como talvez endereçar isso para realmente poder utilizar da melhor forma, para o benefício, para aumento de produtividade, para melhoria de processos. Você colocou uma palavra aí no meio da sua frase que torna, toda essa fala perfeita, que é justo. É justificável esse medo, né. Afinal de contas, se a gente fala que dado é o novo petróleo, né, por questões de valor, especulativo econômico em cima da informação, etc e tal, isso é 100% real, né. Acontece que a gente não vai no posto de gasolina e bota petróleo dentro do tanque, a gente Uhum. bota gasolina. A mesma forma acontece com relação aos dados, né. Dado, você só vai extrair valor dele se ele for refinado, se você transformar o seu petróleo em gasolina, né. Então, hã, esse medo das empresas de deixar o petróleo vazar é de novo na mesma alusão de que quando o petróleo vaza, o estrago é gigantesco. Quando o dado vaza, o estrago também é gigantesco, né. E tudo que está em volta dessa questão de armazenamento, transporte e uso de dado, também tem a mesma alusão ao petróleo. Armazenamento de petróleo custa caro e exige manutenção. Armazenamento de dado é a mesma coisa. Hoje você sai aí pelas rodovias em torno da Grande São Paulo, né, e para todo lado que você olha, estão construindo data centers gigantescos, que vão consumir energia pra caramba, arrefecimento, né. Eles estão concorrendo com, antes espaços que ou eram de mata nativa, né, ou eram de algum tipo de espaço de reflorestamento de alguma indústria grande que estivesse por ali. Sim. E essas áreas imensas foram adquiridas pelos data centers e estão sendo construídos ali edifícios enormes, né. Então, existe uma preocupação em volta desse aspecto que inclusive vai bater na porta do ESG amanhã, né. Então essa preocupação que as empresas têm de adotar o ou começar a ter uma consciência maior pelo uso de estratégias de dados e inteligência artificial de forma consciente, é um debate que, por enquanto, se a gente for pensar aqui até mesmo em camadas de sociedade, ele está lá no éter, né. Aham. Mas é um tema extremamente importante, que, né, voltando ali pro âmago da tua pergunta, né, está relacionado diretamente à segurança, à compliance, à ética e à visão estratégica de futuro, né. Então, por isso que quando a gente vê, né, a água da enchente subindo, quer dizer, todo mundo vindo aqui, mexendo com inteligência artificial, e você pega aquela planilha de Excel com dados, financeiros do teu departamento, e você como um técnico ali da linha de negócio, você vai lá e arrasta essa planilha para a instância do ChatGPT gratuito, né, e Exato. começa a fazer pergunta para aquele negócio. Cara, a gente teve logo nos primeiros meses ali do lançamento do ChatGPT, aquele grande vazamento de dados que aconteceu numa indústria de eletrônicos. A gente não precisa
relembrar o É, nome dos exato. caras, né? Mas o fato ocorreu e então isso tem que ser, sim, lembrado, né? O evento tem que ser lembrado para que a gente tenha consciência de que a gente está lidando com algo que tem todas as nuances do petróleo, né? No sentido do benefício e no sentido do estrago socioambiental que ele pode gerar se ele não for tratado com cuidado. Não, excelente. Gostei muito da analogia. Acho que faz total sentido, né, de você realmente entender. É, até numa das consultorias que eu tinha feito, era para um cartório, Uhum. e ele estava com muita dessa questão, que eles tratam dados de pessoas, dados sensíveis, e a gente tem toda a LGPD por trás, Aham. e ele queria saber exatamente como que esses modelos tratavam essas informações. Lógico, os modelos em si eles já são treinados aí com praticamente mais de centenas de bilhões, tá Uhum. chegando possivelmente até trilhões de dados. Lógico que talvez aquela informação específica daquele cartório não vai ser relevante, mas para o todo, aí sim pode ser interessante. Mas por isso que eu fui atrás, eu Uhum. analisei tanto da Anthropic, do Claude, quanto da Uhum. OpenAI, o que eles fazem com os dados que são colocados, que são imputados na ferramenta, né? E a gente vê a Anthropic, que eu gosto muito dela, e o Claude é o que eu mais utilizo, por ele ter realmente essa questão da transparência. Outro dia eles até lançaram um paper falando do próprio modelo deles que estava mentindo, que você fazia perguntas assim, ó, a gente vai fazer essa tarefa aqui, depois a gente vai te desligar. E ele, por uma questão de autossobrevivência, ele começou a mentir de propósito ou a fingir que era um pouco mais burro para Pra não ser exatamente não ser desligado. desligado. É assim um paper super interessante, né, que Aham. para a gente ver os vieses e tudo o que a gente tem de complexidade nesse novo mundo, nesse novo paradigma que a gente está entrando, né? Perfeito, cara. E você tocou num outro ponto que é fundamental. Uma coisa é LGPD, outra coisa são dados estratégicos, que são tão importantes quanto a questão da proteção de dados pessoais. E mais uma vez, a gente está olhando para a massa, né? O que Uhum. vem de baixo para cima. A grande preocupação em torno de LGPD é não expor dados sensíveis, individuais, ao público. Isso. Então, não, o meu CPF, o seu CPF e informações como e-mail, telefone, essas coisas não caírem no domínio público, né? Então, você pensando aqui, de novo, em inteligência artificial vindo desde estudos mais anteriores, né? O Entity Extraction, que era uma das disciplinas aplicadas com inteligência artificial, que é reconhecer entidades nomeadas dentro de um determinado conjunto de dados, é capaz de reconhecer um nome, é capaz de reconhecer através de diversas metodologias, até mesmo desde o antigo regex, o que é um CPF, o que é um telefone, o que é um Uhum. e-mail. Então, você identificar essas informações dentro de uma massa de informação e higienizar essa informação ou mascarar essa informação é algo que a gente tem um domínio tremendo em como fazer. Então, tecnicamente, isso nunca me preocupou quando a gente fala de modelos generativos, né? Que são esses os que estão ganhando maior destaque hoje. Agora, o que não é entidade nomeada? Esse é o grande problema. E o incidente que aconteceu lá atrás, que a gente mencionou agora há pouco, foi com código-fonte. Uhum. Como é que você limpa código-fonte, que pode ser um código aberto de um GitHub público, né? Ou um código fechado de uma multinacional que tem um produto proprietário? Como é que você distingue uma coisa da outra? Entendeu? Exato. Essa distinção a gente não tem hoje capacidade computacional para fazer. Porque se você inserir uma peça de código lá dentro do modelo para refinar o modelo, né? A IA não vai ser capaz de dizer assim, olha, você colocou esse negócio erroneamente, porque esse código é protegido por leis de direitos autorais, e esse outro código não é.
né? A menos que esteja explícito em algum trecho do código alguma coisa de copyright. Aham, Se não tiver isso, o modelo de IA não vai ser capaz de distinguir, né? exato, exato. E mudando um pouco o assunto, Marcos, o que você aí usa de ferramentas? Eu sei muitos, eu faço bastante reviews de ferramentas aqui no canal. Aham. E o que que hoje é indispensável em termos de ferramentas de inteligência artificial para o Marcos? Cara, por incrível que pareça, muito básico, tá? É o ChatGPT Plus. Ele fica aberto no meu desktop 24/7, né? Ah, hoje, se eu precisar de algum trecho de código ou alguma coisa assim para completar o meu trabalho, 90% vai ser feito por ele e os 10% finais vai ser o meu ajuste fino, entendeu? Trabalhos que eu executava em uma semana, hoje eu faço em uma hora, né? Exato. Então, isso eu tenho que colocar ali, é o meu topo da lista. Não tem como, é o básico, né? Ah, ao longo do ano passado, eu também costumo fazer alguns vídeos e tal, sempre vídeos curtos ali, de 3 a 5 minutos, falando sobre algum tema ligado ou à ciência de dados, ou inovação, ou IA. E, cara, você perde 2, 3 horas fazendo o setup do pano verde na parede, Uhum. aí seta a câmera, aí faz a barba, aí, né, aquela coisa toda que você tem que fazer para sair um negócio bem feito. Cara, HeyGen, Perfeito. gravei uma vez e daqui para frente eu escrevo ali o que eu quero falar, monto o meu script, boto no ChatGPT para ele dar aquela refinada, copia e cola pro HeyGen e bal. O famoso Gama, né? Cara, mesma coisa. Impressionante. Eu assinei o plano top deles anual porque é uma É isso ferramenta aí. impressionante. E você sabe que no final do ano passado, eu fiz um review, eu não cheguei a publicar, né? Mas eu fiz um review dessas ferramentas todas e quanto que eu estava gastando no total com essas assinaturas individuais e comparei com o Copilot da Microsoft. Uhum. Cara, eu fiquei assim, por um triz de migrar para o Copilot. É Por mesmo? quê? Porque o Copilot, ele tem exatamente as mesmas capacidades que o ChatGPT tem. Afinal de contas, o LLM Sim. que está por trás é o mesmo, É, o né? OpenAI, ele. E já integrado com as ferramentas de produtividade que todo mundo usa, né? Cara, seria trocar o Gama mais o ChatGPT, mais uma coisinha ou outra ali de spreadsheets e tal, por uma única ferramenta, pelo preço muito parecido que eu pagaria somente no ChatGPT. E aí veio o maledeto do anúncio do GPT Pro, que, cara, por menos de um salário mínimo, você tem um estagiário que não Aham. descansa, não dorme, né? Impressionante, né? E aí eu falei assim, cara, não é o meu. Isso eu tô falando muito particularmente, não tô querendo induzir ninguém a fazer escolhas aqui, né? Mas não é o meu momento de migrar, sair do GPT agora e ir pro Copilot. Então eu tô fazendo ali uma experimentação do Pro para ver se eu vou seguir na linha de contratar o meu estagiário 24/7 ou se eu vou para a linha da produtividade. Então, e de novo, eu tô falando para você aqui muito do básico, porque assim, de alguma maneira, eu tento também influenciar algumas pessoas ao meu redor, né? Com certeza. Família, amigos, colegas de trabalho e tal, né? Que assim, não precisa ser nada rebuscado. Para você fazer uso da IA e você ganhar produtividade com ela, você não precisa correr atrás de coisas, uau, altamente específicas. Mas você citou um aqui que também eu considero como uma ferramenta importante, o Claude. Ah, cara, no momento em que ele foi liberado aqui para nós tupiniquins, meu, no mesmo dia eu já instalei ele no meu celular para começar a brincar. E eu tenho um projeto
em conjunto com uma empresa, né, e tal, que me pediu para ficar de olho no radar desse tipo de tecnologia, que é IA voltada à engenharia, tá? E hoje eu posso dizer, claro, não ainda fazendo uma comparação com o O1, né? Aham. Mas olhando para o que a gente tem disponível mesmo, né? Ah, cara, o Claude, ele se aproxima muito mais de engenharia do que qualquer outro serviço, né? Sim, os benchmarks de matemática deles são fantásticos, né? Cara, é extraordinário. A capacidade de resolução de problemas matemáticos dele é imensa, né? Então, eu vou nessa linha, né? Muito dessas Uhum. ferramentas. Quando eu preciso olhar para alguma coisa que precisa explorar um pouco mais raciocínio matemático, aí eu vou pro Claude. Não, perfeito. Eu gosto muito dessa briga das Big Techs por Uhum. pela essa possível liderança no mercado de inteligência artificial, que ontem mesmo o Google anunciou que vai liberar o Gemini de graça para todos os planos do Google Workspace, né? Eu não duvido que daqui a pouco a Microsoft comece também a colocar o Copilot, ou pelo menos créditos do Copilot também para usuários do, do 365, né? E faz todo sentido. Se a gente pensar que na própria OpenAI, que ela tem ali a forma gratuita de utilização do ChatGPT, com base em que eles fazem uma oferta gratuita? Com base em volume de uso. Uhum. Aí você vai para um GPT Plus, por quê? Ah, porque você quer usar mais. Só que aqueles $25 ou $20 por 20 mês, né, que você dólares. paga ali, aquilo ali, se você fizer a conta, quanto de tokens esse valor paga? E por que a gente consegue continuar usando esse cara dentro dos limites do Plus, fazendo coisa pra caramba pra nós, né? Dentro desse limite de tokens aí que a gente tem. E que, de certa maneira, eles falam assim, olha, é ilimitado. Mas o ilimitado, o infinito, para uma formiga, é diferente do infinito para um humano, Aham, com né? certeza. Então, se a gente usa como formiga, cara, o gratuito é ilimitado, Exato. entendeu? Então, olhando para o público em geral, se você vai lá e coloca algumas features do Copilot dentro da assinatura da própria, você já paga, né, uma assinatura do Aham. 365, então você botar isso ali dentro, para a maioria das pessoas, vai ser muito mais do que o suficiente. Vai ser o infinito da formiga para eles. Exato, eu concordo plenamente. E eu acho que, assim, eu sempre falo, eu estou desenvolvendo uma metodologia que é dos 3 Fs. O primeiro F é de você ter os fundamentos. Porque os fundamentos básicos de você criar uma boa instrução, um bom prompt, vai ser fundamental para qualquer tipo de atividade que você queira, né? Aí depois vai ser, o segundo F eu falo que são as ferramentas. Você vai ter que, como você comentou, você descobriu, aí você viu que para o seu caso de uso de engenharia, principalmente pelas questões matemáticas, questões lógicas, o Claude vai atender melhor. E os fluxos, que é onde você vai combinar as ferramentas, usando os fundamentos para aí sim atender a dor, a necessidade que você tem. Eu acho que, por exemplo, eu mesmo faço aqui, depois dessas gravações, eu gero os shorts, né, que eu coloco nas redes sociais, eu também gero um PDF aí utilizando o Gama, mas assim, por exemplo, eu descobri que eu não gosto de colocar transcrição direto no Gama, porque o modelo não sai tão legal com o que? O fundamento que eu criei, ou seja, as instruções que eu criei, para daí eu colocar no Claude, ele gera para mim o relatório, que aí sim eu coloco no Gama para gerar aquela apresentação perfeita. Né? É Então, isso aí. você combinando, entendendo tudo isso, eu acho que isso faz muito sentido para seja você um funcionário, seja você um empreendedor, seja você um líder, seja você de pequena, média, grande empresa, você precisa ter esse entendimento para poder utilizar da melhor forma possível a inteligência artificial. Eu sempre falo, a inteligência artificial, ela não é o fim, mas sim o meio que você Perfeito.
pegar e utilizar ela. É exatamente isso, é exatamente isso. A IA é o meio, né. Hã, isso vai de encontro com aquilo que eu estava falando agora há pouco, né, de que, assim, os últimos 10 minutos do trabalho é meu, não é Exato. isso? É. Então, a orquestração, né, de tudo isso, de como que você usa cada ferramenta, como é que você compõe teu trabalho final, é o trabalho humano. A gente fala: "Pô, mas existem hoje ferramentas de IA que fazem orquestração". Meu amigo, ninguém vai fazer orquestração igual o humano faz, né. É a cerejinha do bolo da criatividade, de como é que você junta o lé com o cré, né. E é isso que a gente precisa reaprender a fazer. E isso tem tudo a ver com aquela disciplina nova, né, chamada Prompt Engineering, Uhum. que a gente poderia traduzir em "aprenda a pedir". Exatamente, Não é isso? exatamente. É isso aí. Não, perfeito. E, aqui se encaminhando um pouco para o fim, Marcos, está ótimo o papo, mas Caramba, bicho, voou, né? deixa eu te perguntar uma pergunta que eu sempre estou fazendo para os Uhum, convidados. A gente tem visto o quão rápido está sendo essa evolução, uhum. quão rápido, novos modelos surgem, novas tecnologias estão surgindo. O que você vê nos próximos antes eu estava falando 5 anos, mas eu estou dizendo agora começando a perguntar os próximos 2 anos, né. Esse ano tem se falado muito do que é o ano dos agentes, não sei se você Uhum. concorda com isso, mas o que você vê nesse ano e nos próximos 2, por exemplo? Olha, vou falar rapidamente a respeito desse negócio dos agentes, né. Esse negócio dos agentes é assim, alguém batizou esse negócio e então agora todo mundo fala a respeito. Mas antes do batismo, a época pagã dos agentes, né, hã, cara, era exatamente isso que a gente já pregava, né. Use IA para atividades pontuais, específicas. E aí falando muito agora sobre o a orientação para as empresas, o uso em negócios, né, e resgatando um pouco desse bate-papo que a gente está tendo aqui, de que a IA está vindo de baixo para cima, o uso da IA para negócios, ele tem que ser específico e orientado, né, não tem como a gente fugir desse modelo. Do mesmo jeito que quando você vai contratar um funcionário para uma determinada atividade, você vai observar ali no currículo dele qual é a experiência, e a gente vai resgatar essa palavra daqui a pouco, e quais são os skills técnicos que esse camarada tem, né. Seja isso orientado para atividades do setor de humanas, ou de exatas, ou de biológicas, não importa, é o skill técnico que esse camarada tem. Então, quando você vai adotar uma IA para fazer algum tipo de atividade, essa IA ela tem que ter experiência, ou seja, ela tem que ter rodado, não importa, se você rodar isso daí em milhares de ou milhões de GPUs, ele vai ganhar experiência em segundos, mas é experiência, né. Ah, então ele precisa ser uma IA experimentada dentro desse contexto e treinada, capacitada com aquele determinado skill, com aquele determinado conhecimento. E aí ela vai ser específica. Você não vai perguntar para uma IA que faz cirurgia do coração qual que é o aniversário do Elvis Presley. Ela não precisa saber. Exato. Ela precisa saber sobre nuances específicas de cirurgia cardíaca, né. Então, Ah, essa pegada dos agentes que a gente está falando tanto hoje, tem a ver exatamente com isso, né, em ser específico, ser pontual, realizar uma tarefa e realizar ela bem feita. E multi-agentes, que é a tal plataforma do momento, são os agentes que sabem pedir um para o outro, a partir de um prompt de entrada, ele vai distribuir tarefas para que uma tarefa mais ampla seja executada, né. Então esse é o agora, né. Hã, como é que a gente olha para a IA do amanhã? A IA do amanhã, e é um amanhã quase que depois de amanhã mesmo, sábado, domingo, sei lá que dia que vai ser, né, dessas IAs autônomas que criam os seus próprios microagentes a partir do prompt.
Então eu não vou precisar me preocupar em criar agentes para montar uma estrutura de agentes para executar uma tarefa. Eu peço para uma IA que é feita para criar agentes, e ela cria agentes e delega as tarefas e sai com o resultado final. E isso é o mais próximo que eu consigo ver da AGI, né? Que é uma IA altamente capaz. E aí, assim, desenhando uma arquitetura de como que ela seria numa implementação técnica com os recursos que a gente tem hoje. Só que isso daí, ao mesmo tempo em que a gente fala que é uma tecnologia que não está muito distante da gente em termos de implementação, ela traz um risco muito grande e que eu também tenho falado muito a respeito da questão dos vieses e tudo mais, que uma coisa é o viés negativo, que a gente sabe que tem origem nos dados, né? E nos dados históricos que a gente tem e que causam desconforto para a sociedade. Outra coisa é o viés positivo, que quando você manda uma IA fazer uma tarefa e você espera que ela execute de um determinado jeito e que ela tenha um resultado específico, você está induzindo aquela IA a ter um viés de comportamento que é o que Sim, você deseja. Então esse é o perfeito. viés positivo, né? E isso vai fazer com que essas IAs autônomas que adotam o seu viés de comportamento, o seu viés de execução, elas se tornem cada vez mais hiperpersonalizadas. E aí, cara, a gente está andando no horizonte de eventos do buraco negro. A gente sabe que a gente está fora do buraco negro, mas no momento que a gente pisa dentro, a gente perde a noção. Uhum. E essa hiperpersonalização, ela é a borda do buraco negro. A gente não vai saber quando é que a IA está enviesada ou não, porque a gente não vai ter capacidade humana de distinguir. Ela vai Concordo. responder para a gente do jeito que a gente está acostumado a ouvir resposta. E aí, quando é que você vai começar a questionar? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? O pensamento crítico vai se tornar extremamente uma habilidade Uhum, muito importante nos próximos anos. Concordo exatamente, plenamente. né? Hoje a gente já vê modelos de IA altamente convincentes, mas o erro muitas vezes é explícito. Quando o erro não for mais tão explícito, meu amigo, a gente vai precisar de muito senso crítico. Não, com certeza. Eu acho que é um alerta para todos, né? Para realmente Uhum, entender bem, como qualquer coisa, né? Qualquer tecnologia, ela pode ser usada para o bem e para o mal. é Cabe isso. a você saber como utilizar ela sempre para o bem, né? E distinguir o bem e o mal, num mundo polarizado como a gente está hoje, e sem trazer esse diálogo para o lado político, mas assim, o que é bom para você não necessariamente é bom para outros 50% da população. Exato, É exato. por isso que a gente fala aqui, né, de que o viés bom é aquele que você vai aceitar como sendo a resposta certa, mas é viés, de qualquer jeito. Não, perfeito, perfeito. Bom, nossa, acho que foi muito boa essa reflexão final aqui, mas antes de finalizar, Marcos, eu vou pedir aí para você falar como as pessoas que estão assistindo aqui, a nossa audiência, Uhum, podem entrar em contato com o Marcos, ver um pouco onde que o Marcos está publicando, né? Eu encontrei o uhum. Marcos pelo LinkedIn, mas eu não sei se é a sua rede preferencial. Então, Marcos, fala um pouco, inclusive, também das suas empresas, você comentou da sua consultoria. O Isso, jabá agora, o momento é seu. legal. Bom, a minha rede social mais evidente realmente é o LinkedIn, né? O Instagram eu uso muito mais para tirar foto de comida do que qualquer coisa, mas comida também é uma das coisas que eu gosto. Eu tenho um blog chamado adorocomerbem.com.br. Olha que Ele legal. está bem desatualizado, bastante desatualizado. Mas, assim, cara, não sou chefe gourmet, nada desses negócios. Mas eu gosto de fazer comida. Então, de vez em quando eu vou lá e tiro a foto de um prato que eu achei que ficou legal. Só isso, né? Legal. E conto um pouco da história ali daquele momento, né? Eu acho que toda comida ela tá ligada a uma experiência, um momento. Então, o que aconteceu ali em volta? Tem inclusive uma passagem ali
que é minha filha e eu fazendo cookie de chocolate e M&M, entendeu? É isso. Que gostoso. Então, essa é uma das formas de me contatar, mas o LinkedIn, sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala aqui de publicações voltadas, né, para a parte de inteligência artificial e tal, a profissional é pelo LinkedIn. E o meu LinkedIn, vocês vão me encontrar exatamente do jeito que está o meu nome, né? Marcos Lohmann, Lohmann. E falando ali, de novo, né, a respeito das minhas ações profissionais, então hoje eu estou como Head de Dados, Inteligência Artificial e Automação na TopMind IT Services, né? Uma integradora de soluções que trabalha desde outsourcing até efetivamente implementações consultivas e operações, né? Tem mais de 20 anos de mercado. Tenho essa startup, que é a DNA, que em conjunto com a Algar desenvolveu essa plataforma voltada para o jurídico, especificamente, análise Legal. de contratos. É IA que faz uma coisa só e faz bem, né? Então essa é a razão de ser dessa startup. A Acesse-me, que é essa ONG, né? Acesse-me.com.br é o portal, e lá o bacana da Acesse-me é que funciona de maneira muito parecida, mas um pouco distante, das redes sociais, porque o objetivo dela não é ser uma rede social, é que as pessoas contem as suas histórias. Que legal. Então, seja um familiar, um amigo, alguém do círculo de alguém que tem uma doença rara ou uma deficiência, entra no portal e conta a sua história, a sua relação com essa doença ou com essa deficiência. Conta sucessos, insucessos, conta, enfim, sofrimentos e alegrias, conta tudo. Menciona muitas vezes o nome de um médico que ajudou num diagnóstico, de uma clínica ou de um enfermeiro ou qualquer coisa assim que se relacionou com aquilo ali. E aí, você imagina o seguinte, uma história de uma pessoa que tinha uma determinada doença há 30 anos atrás e está contando sua história hoje, tudo aquilo que ela passou. E do outro lado desse canal tem uma mãe que acabou de descobrir que o seu bebezinho tem aquela doença e ela está desesperada, ela não sabe o que vai acontecer, o que vai ser da vida dela. E ela pode, através da história de outras pessoas, saber como é que vão ser os próximos 30 anos. Ou ter uma luz, ou achar um atalho. Não, Entendeu? super, muito inspirador, muito inspirador. É muito legal. Marcos, mais uma vez, obrigado aí pelo bate-papo, né? A gente nem viu, o tempo voou aqui, quase Voou 50 muito, cara. minutos. Agradeço. Então aí, pessoal, sigam o Marcos aí, principalmente no LinkedIn, entre em contato com ele. Um baita profissional aí, experiência incrível, conhecimento incrível. E se você gostou aqui desse conteúdo, coloca seus comentários aqui embaixo, o que foi a parte que vocês mais gostaram. E não esquece de seguir o canal, curtir o vídeo. Então, Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Tá, E eu que com certeza agradeço. nos próximos. Legal. Obrigado, Muito pessoal. obrigado mais uma vez. Um grande abraço.